Bom dia, amigos, bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos para ouvir a palavra de Deus, para buscar entendimento da palavra de Deus, daquilo que Ele tem para cada um de nós. Hoje não é diferente, Deus vai falar conosco, Deus tem a palavra certa para a nossa vida, para o nosso coração. E neste momento eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 e 25. João 20, 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Palavra assim profunda de Tomé, um servo do Senhor, uma palavra séria, uma palavra assim de autoconfiança de Tomé. Quando nós meditamos, quando nós percebemos a vida assim em termos de testemunho, em termos de exemplo de vida, nós costumamos analisar aquilo que representa o testemunho. E o testemunho descrito aqui no Evangelho de João sobre Tomé mostra alguém que tinha fé, alguém que tinha confiança, alguém que tinha assim o interesse de solucionar uma dúvida que estava no seu coração. Você pode até pensar, poxa, Tomé presenciou tanta coisa caminhando com Jesus Cristo, presenciou tanto milagre, tanto acontecimento, não é? Mas mesmo assim ainda tinha dúvidas no coração. Claro, isso acontece com qualquer um, isso acontece com qualquer pessoa. A dúvida é algo normal na vida das pessoas. Acontece que o oposto da fé, nós temos que entender isso, o oposto da fé é a dúvida. E não é a dúvida, mas sim a incredulidade, não é a dúvida, mas a incredulidade. Tomé tinha dúvida, mas Tomé cria em Jesus Cristo, Tomé tinha fé em Jesus Cristo, ele só tinha um pouco de dúvida sobre aquele acontecimento, claro, que foi um acontecimento assim diferente, um acontecimento único, né? O coração de Tomé estava pronto para receber as informações, os ensinamentos, tudo aquilo que Jesus tinha para dar. A incredulidade faz com que o coração endureça para Deus, que o coração fique resistente para as coisas de Deus. Se nós olharmos com sinceridade para nós mesmos, nós vamos entender que nós também temos dúvidas, elas existem, e a dúvida sempre faz parte da nossa natureza, da natureza do homem. O homem sempre tem alguma dúvida sobre alguma coisa e sempre surge alguma dúvida nas nossas vidas. Mas o que precisamos saber é o que sabemos é suficiente para as nossas vidas? Será se tudo que já recebemos, que já aprendemos, que já vivemos é suficiente para as nossas vidas? Tomé caminhou 3 anos com Jesus, passou muito tempo próximo de Jesus Cristo, ouvindo o próprio Jesus Cristo, passando orientações e ensinos. Mas claro que Tomé acumulou também algumas dúvidas, algumas perguntas, algumas questões. Em certo momento, Jó questionou a Deus e chegou a uma grande conclusão. Jó disse: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te conheço, porque contigo eu posso andar. Agora eu te conheço, agora eu sei quem você é. Mas antes eu conhecia só de ouvir falar. É certo que não temos todas as respostas, mas é importante lembrarmos que Deus sempre se revelou para cada um de nós de uma forma especial. E Deus sempre se revela a cada um de nós. E isso é suficiente. Pode até parecer mais do que suficiente, mas é suficiente, porque a presença de Deus é sempre suficiente nas nossas vidas. E nós devemos compreender que fé e razão devem sempre estar presentes nas nossas vidas, na nossa mente e no nosso coração. E muitas vezes nós nos identificamos com Tomé, nós nos assemelhamos a Tomé, principalmente
quando questionamos, quando temos dúvidas sobre o agir de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre a presença de Deus, nós temos dúvidas, mas no fundo existe uma motivação, existe algo que nos motiva a ir em busca de Deus, que nos motiva a buscar sempre uma resposta através de Deus. Nós alimentamos dúvidas mesmo sem perceber. Tomé disse que só acreditaria naquilo que os colegas, os discípulos tinham dito, se ele visse, se ele tocasse, se ele presenciasse a pessoa de Jesus Cristo. Tomé foi honesto, foi muito honesto nos seus questionamentos, e Jesus sabia disso. Porém, o grande perigo do sentimento de Tomé é quando a dúvida se torna uma justificativa para fechar o coração. Quando a dúvida causa uma justificativa para bloquear aquilo que Deus já tinha apresentado, aquilo que Deus nos apresenta. Quando a dúvida causa uma barreira nas nossas vidas, nós temos a tendência de endurecer o coração até para as coisas de Deus. Tomé, diante da sua dúvida, ele procura uma justificativa. Eu quero tocar, eu quero vê-lo, eu quero pegar, eu quero sentir essa presença de Jesus, como vocês estão falando. E Tomé teve que esperar. Esperou por uma semana, nós não sabemos como ele esperou, mas esperou uma semana, mas esperou com paciência, esperou o agir de Deus, a resposta de Deus, aquela dúvida que estava no seu coração, e mostrando que o seu coração estava aberto para receber o ensino de Deus. Podemos também e devemos, usar a nossa mente como seres humanos. Nós devemos usar a nossa razão diante das nossas dúvidas. Nós fomos criados para pensar, para raciocinar, para compreender, para aprender as coisas a cada dia. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso é um privilégio, é uma característica só atribuída aos seres humanos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Embora nossa razão tenha sido comprometida pelo pecado e por isso sermos então limitados, nós precisamos compreender que a fé nunca foi oposta à razão. A fé nunca é oposta à razão. A fé tem que andar ao lado da razão, andar de mãos dadas com a razão. Fé em Deus não é um salto no escuro, não é um tiro no escuro, mas a fé em Deus é um salto com equilíbrio, um equilíbrio entre a fé e a razão. Crer em Deus é necessário que haja o equilíbrio na razão, com a razão, a fé com a razão. O que Deus quer de cada um de nós é a fé em Jesus Cristo. Isso Ele quer de cada um de nós, o compromisso, a fé em Jesus Cristo, os valores do reino, os valores do reino de Deus para as nossas vidas. Ele quer que nós tenhamos compreensão desses valores. Compreensão, não somente ouvir, não somente tomar conhecimento, como foi o caso de Tomé, mas ter compreensão, ter a certeza e não ter dúvidas desses valores do reino de Deus para as nossas vidas. Essa mente deve ser renovada. Nossas mentes devem ser renovadas diariamente através do padrão de Deus, através da oração, através da comunhão da sua palavra, através da busca incessante, através do aprendizado da palavra de Deus. Isso fortalece nossa razão. Isso nos ajuda a compreender e cada vez mais fortalecer a nossa fé. Isso é mais do que suficiente para cada um de nós. A oração, a meditação na palavra de Deus, a consciência de quem é Deus e como nós estamos diante de Deus. Bom, que sejamos sempre instrumentos da justiça, ou instrumento de justiça diante desse mundo que nós estamos vivendo, desse mundo que não traz exemplo nenhum de edificação para as pessoas, mas nós devemos ser exemplos nesse mundo. Nós devemos viver em forma como um modelo para o mundo que está cada vez mais mergulhando no pecado, mergulhando na incerteza, mergulhando na perda da razão, mergulhando muito mais na vaidade, na soberba e naquilo que afasta o coração do homem de Deus. E nós devemos ser modelo dos valores de Deus, e que as dúvidas
a incredulidade não ache espaço em nossos corações, mas que haja razão, que haja fé, que a nossa fé esteja associada à razão e que nós possamos caminhar sempre nesse sentido. Fé e razão devemos sempre ter em prática. Fé e razão deve estar sempre presente no nosso coração. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe.